Prefácio de Desmond Leslie. Quando eu escrevi com George Adamski Flying Saucers Have Landed, os discos voadores pousaram, eu ainda nunca o tinha visto. Meu editor e eu concordamos que havia prova suficiente em seu testemunho de que tinha contatado um disco voador no chão, para justificar a publicação de sua narrativa. Acontecimentos posteriores provaram que estávamos justificados. Em novembro de 1958, um mês depois que nosso livro havia sido publicado, um objeto quase idêntico ao fotografado por Adamski sobrevoou Norwich, em Norfolk, e foi observado por 7 membros da Associação Astronômica Britânica e pelos da Norwich Astronomical Society, Associação Astronômica de Norwich, um dos quais o Sr. Potter fez um desenho mostrando um disco voador com uma cúpula e um círculo de janelas, quase idêntico em aparência às das fotografias de Adamski. Em 15 de fevereiro de 1954, 2 meninos de 13 e 8 anos tiraram uma foto de um objeto que tinha descido das nuvens em Coniston, Lancashire. A foto estava um pouco fora de foco, mas suficientemente clara para mostrar o disco voador, a cúpula, 4 vigias e um tipo de bola do trem de aterragem, semelhante às fotografias de Adamski. A única diferença, até onde se pudesse examinar numa olhada rápida, era uma diferença de ângulo na tomada de vista. Esta fotografia pareceu ter sido tomada em um ângulo de cerca de 25 graus em relação ao eixo vertical do disco voador, ao passo que a fotografia de Adamski correspondente a essa foi tomada em um ângulo de cerca de 50 graus. Uma investigação minuciosa revelou que os meninos não, 1. Falsificaram o negativo, ou, 2. Fotografaram uma maquete fabricada e copiada da foto de Adamski. Outra evidência foi posteriormente fornecida por Crump Leonard, autor de um recente livro científico chamado Space, Gravity and the Flying Saucer em Espaço, Gravidade e o Disco Voador, que, por um processo de projeções ortográficas provou que o disco de Coniston era identicamente proporcional ao disco de Adamski, e que, se os rapazes tivessem feito um modelo, teria sido primeiro necessário fazer projeções ortográficas, e em seguida construir o seu modelo em escala. Isso também teria exigido o corte de várias verdadeiras curvas parabólicas em um torno. Os meninos não tinham acesso a um torno, e não sabiam nada de projeções ortográficas, e eu duvido que eles soubessem como cortar curvas parabólicas. Muitos tinham acusado Adamski de fotografar um abajur, a aparência de um abajur grande sobre Norwich. Mais tarde, a sua descida repentina dos céus de Lancashire, sugerem que o abajur em questão deve ter sido dotado de incríveis autopropulsadas qualidades, incluindo a habilidade de voar através do Atlântico, 11.000 quilômetros, até a Califórnia. Além disso, pode também muito bem ser observado que, se Adamski tivesse fotografado um abajur ou qualquer outro objeto manufaturado, presumivelmente, mais cedo ou mais tarde, um segundo objeto e similares teriam a mesma produção e iriam estar na posse de alguém e seria identificado. Os negativos de Adamski foram examinados por Cecil B. DeMille, excelência em truques fotográficos, e por Fay Marley, que declarou que, se eles fossem falsos, eles seriam os melhores que ele jamais tinha visto, também por Joseph Mansour, chefe da Getex Model Aircraft, que disse que, em sua opinião, eles não eram fotografias de modelos, mas de grandes objetos de 10 metros de diâmetro ou perto disso. Eu fui para a América e examinei todos os filmes de Adamski e equipamentos, no verão de 1954. Ele tem um ótimo telescópio refletor newtoniano de 6 polegadas. Sobre a ocular ele encaixa um tipo mais primitivo de câmera, que consiste simplesmente de uma caixa, um obturador operado por uma lâmpada e uma fresta na parte de trás para introduzir placas. Esta câmera se encaixa diretamente sobre a ocular do telescópio, que atua como sua lente. Usando este equipamento eu fotografei um modelo de disco voador suspenso a alguma distância. Os resultados pareciam exatamente um modelo de disco voador suspenso a alguma distância. As testemunhas de Adamski do contato no deserto em 20 de novembro de 1952 me contaram suas próprias histórias. Eles tinham visto a grande nave sem asas em forma de charuto quando esta se aproximou no Desert Center naquela manhã. Eles tinham visto Adamski conversando com outra pessoa, que estava vestida em uma peça única de tonalidade acastanhada. Quando eles se juntaram a Adamski após a partida do visitante, todos eles tinham examinado os 2 conjuntos de pegadas no deserto e outra pegada com o comprimento do pé de uma mulher de tamanho número 4, medida dos Estados Unidos. Modelos em gesso foram feitos, um dos quais eu agora tenho em minha mesa enquanto eu escrevo. As pegadas de Adamski ficavam para trás do grupo, o outro passo simplesmente desapareceu no ponto onde o disco voador havia pairado.
Eu visitei a localização exata neste agosto e descobriram que, embora a temperatura do ar era em torno de 39 Celsius, meus pés deixaram pegadas bem definidas. Eu atribuo a firmeza da areia para o fato de que eu estava de pé em um velho curso de água e que havia possivelmente umidade por baixo. Todas as 6 testemunhas do contato de Adamski, o doutor, e a senhora George Williamson, senhor e senhora, Al Bailey, senhora, Lucy M.C. Ginise, senhora, Alice Wells, afirmam que a Força Aérea fazia voos rasantes, em círculo e mergulhando durante todo o episódio, o que nunca foi confirmado ou negado pela Força Aérea. Adamski não foi o primeiro a afirmar contato com uma nave espacial pousada. 6 meses antes, junho de 1952, um mecânico chamado Truman Beturum, que estava engajado no trabalho de construção no local chamado de Mesa Mormon, deserto de Mojave, afirma ter feito vários contatos com a tripulação de um disco voador grande, que o convidou a bordo. Beturum me pareceu ter muita pouca imaginação para ter inventado esta história. Também lembrando que seu chefe, E. White, da empresa Wells Cargo Construction Company, tinha visto o disco voador vir em direção ao chão a uma distância de 2,7 km e presumiu, na fraca luz do entardecer, que era um avião de passageiros com defeito. E em uma ocasião posterior White e outros tantos viram 2 membros da equipe do disco voador. Eu não acredito que Beturum tivesse compreendido totalmente o que tinha visto, nem o que tivesse sido dito a ele por seus estranhos visitantes, mas apenas que ele tinha tido algum tipo de experiência com um objeto extraterrestre e sua tripulação. Como é frequente nesses casos, a história é deformada ao ser contada. Mas há um original em fita gravada em que ele, assustado e preocupado, hesitante, diz o que tinha acontecido com ele quando ele ainda estava com sua memória fresca. Minhas próprias impressões sobre Beturum era de que ele era um cara bem-humorado, e sem imaginação, homem simples mas muito sincero, e no máximo, teria o mesmo tipo de dificuldade que o nativo da selva brasileira, tentando descrever para sua aldeia o helicóptero que tinha pousado e da incrível tripulação de homens brancos dentro dele. Com Daniel Fry era uma história diferente. Fry era um engenheiro do governo trabalhando na White Sands Testing Ground, Novo México, em 1950. Uma noite, de acordo com ele, um disco voador pequeno aterrissou e uma voz convidou a bordo, que vinha de uma espécie de rádio, pois a navezinha era controlada remotamente a partir de uma nave-mãe, e lhe explicou as linhas gerais da sua construção e propulsão. O documento de Fry é o oposto da de Beturum, tipicamente precisa de um engenheiro utilizando fatos e números. Fry afirma que seu contato ocorreu 4 anos atrás, mas na época ele contou para bem poucas pessoas, pois estava com medo de perder o emprego ou de ser considerado louco. Pouco depois eu o conheci, e ele se ofereceu, alguns dizem que ele foi coagido, para passar por um teste de detector de mentiras na TV. Fry, sendo um engenheiro, tomou a precaução de fazer seu próprio teste para ver se ele poderia detectar mentiras dele mesmo no detector de mentiras. Para isso, ele deliberadamente deu uma idade falsa, local de nascimento, etc., que o detector registrou como respostas verdadeiras. A respeito de sua própria experiência, o detector registrou como inverdade. Depois disso, um dos nossos investigadores, Manon de Darlene Hollywood, escreveu sobre isso para seu amigo J. Edgar Hoover, chefe do FBI de Hoover, e respondeu que o detector de mentiras era totalmente confiável, uma vez que apenas registrava alterações emocionais, e por essa razão ele tinha condenado o seu uso em investigação criminal. Testes pessoais de Fry, feitas sem o conhecimento dos operadores, mostrou que ficou fartamente muito bem provado que este tipo de investigação era inútil. Todos os 3 homens, Adamski, Beturum e Fry, afirmam que suas experiências são concretas e físicas, não tendo nada a ver com a esfera psíquica. Eles são realistas em sua conversa, anotando que, até onde podem ver, eles simplesmente estavam presentes, quando os membros de uma civilização mais avançada os presenteou com uma visita, nada mais. Eles me surpreenderam como homens de confiança, ansiosos para dizer a verdade, e admitiram que era difícil recordar tão magnífica experiência em palavras comuns. Todos eles sofreram com o resultado de suas experiências. Sem dúvida, os nativos que relataram o pouso de um helicóptero na selva sofreram também com os descrentes e igualmente com os supersticiosos. A propósito, sobre o assunto das superstições, vale a pena notar que os lunáticos estão cercados por médiuns inexperientes envolvidos nos assuntos de discos voadores, com um grave perigo de descrédito para de toda essa questão. Seria triste, se a verdade ficasse perdida sob uma cortina de fumaça da falta de bom senso.
Se os discos voadores são reais, então o nosso planeta está na beira das descobertas mais científicas, sociológicas e filosóficas desde a aurora dos tempos. Um associado da América do Sul, Ed Martins, veio até Monte Palomar enquanto eu estava com a Dansky, em julho, trazendo relatos de aterrissagens da América do Sul que pareciam seguir o mesmo estilo de grandes espaçonaves circulares com seres humanos no interior de aparência normal, e com poderosos campos de força eletromagnéticos em torno da nave. Do Canadá recebemos relatos pessoais de um relojoeiro chamado Sr. Galbraith que mora perto de Swastika, Ontário. Em 1948, ele afirma ter visto duas grandes naves pousarem. Em ambas as ocasiões um homem saiu e recolheu algumas amostras do solo. O homem parecia amigável, mas o campo de força que emanava da nave era tão poderoso que, para usar as palavras de Galbraith, ele achatou a grama e me empurrou para trás pelos meus calcanhares. Na segunda ocasião, uma patrulha policial estava procurando na floresta um criminoso que havia escapado. Eles viram uma luz na floresta, mas foram incapazes de se aproximar, encontrando, segundo eles, uma parede invisível. Galbraith, também, disse que este muro de energia impedia sua aproximação, embora ele podia ver claramente a nave, que estava no outro lado da floresta, enquanto seus ocupantes sorriam de uma forma tranquilizadora. Esta parede invisível consta em alguns dos recentes relatos de aterrissagens na França e na Itália. O ruim com estes relatórios europeus é que eles foram quase todos feitos por fazendeiros aterrorizados. Quando um homem está com medo, ele não pode gravar claramente o que ele viu. Um associado, Jeff Thierens, repórter na Bélgica, disse-me que ele tinha pessoalmente entrevistado alguns desses agricultores. Ele estava convencido de que eles tinham visto aterrar algo muito incomum, mas que era difícil de determinar o que isso seria devido ao elemento do medo que perturba as testemunhas. Houve muitos outros relatórios de pousos nos últimos 2 anos, alguns foram tidos claramente como farsas, categoria na qual se juntarão sem nenhuma dúvida ainda outros casos. Eu não acredito que todos os casos sejam resultados de farsantes ou de mistificadores. O único problema é que contra os testemunhos deles temos todo o peso da astronomia moderna que afirma ter demonstrado muito bem que a nossa forma de vida nos outros planetas deste sistema solar é impossível. Ou um ou outro deve estar errado. É muito fácil rejeitar os testemunhos de um punhado de homens em nome da ciência, mas é isto que fazem. As afirmações de que o mundo era redondo, que cera poderia gravar o som, que o éter poderia levar ondas de rádio, raios que poderiam penetrar e ver dentro da matéria, que uma máquina mais pesada que o ar poderia voar, foram todas rejeitadas naquele tempo como impossíveis e contrárias ao progresso científico. O livro mais recente que apareceu sobre o planeta Marte foi escrito pelo Dr. Hubertus Trugold, Este Planeta Verde e Vermelho. Isso prova que, se os nossos instrumentos e suas informações estão corretas, a vida orgânica e inteligente como a conhecemos não poderia durar 10 segundos em Marte. Mas Trugold termina admitindo que talvez tenhamos esquecido algum fator eventual importante e realmente a única maneira de nós termos certeza é viajarmos para outros planetas para nós mesmos descobrirmos em primeira mão. Existe uma alternativa, que os homens desses mundos estranhos venham nos visitar por primeiro e que eles nos revelem um pouco de sua arte, sua vida, sua sabedoria, sua ciência, sua religião e sua filosofia, a partir da qual nós poderíamos nos beneficiar um pouco. É exatamente o que algumas pessoas juram por sua própria vida que já aconteceu. George Adamski é um destes que fala das muitas horas de encantamento que passou na companhia de homens de mundos altamente evoluídos e que ele tentou passar um pouco da beleza espiritual de sua sabedoria e de sua filosofia. Em primeira instância, parece haver apenas 2 maneiras em que você poderia conseguir esta surpreendente documentação: ou é verdade, ou não é. Eu não posso provar ao leitor que é verdade, mas também não posso provar que não seja. Cada um terá de decidir por si mesmo. Mas realmente é um pouco prematuro para a discussão. A melhor coisa a fazer é ler e estudar os ensinamentos dados, pois eles podem ser de grande ajuda e beneficiar a muitos. No momento em que eles tenham sido amplamente absorvidos e, a gente assim espera, aplicados, outros que tiveram experiências semelhantes se farão conhecer para apoiar as reivindicações deste pioneiro solitário. Sempre o primeiro a lançar uma nova verdade, ou melhor, um aspecto recorrente da verdade única, neste mundo, tem invariavelmente se defrontado com a ridicularização, o árido desprezo e gritos de fraude. O pioneiro está por natureza algumas décadas à frente de seu tempo e é insultado por seus semelhantes, cujos netos sacudirão a cabeça e pensando em todo o tumulto que fizeram as declarações, que por eles,
teriam se transformado em fatos da vida cotidiana. Até lá, Adamski se encontrará na mesma posição desajeitada como o nativo do Brasil para o qual foi dado um passeio em um helicóptero. Ele teve seu passeio. O helicóptero foi embora. Ele tenta contar para sua tribo o que aconteceu, mas não há palavras em sua linguagem para descrever adequadamente. Entretanto, utilizando um discurso simples desta terra, Adamski fez o seu melhor para nos dar uma experiência que não era da terra. Para ele nos relatar tal experiência em sua totalidade, seria impossível. Ele deve por necessidade ser colorido pela personalidade e estilo de narrativa do narrador, como sempre é o caso. Mas, apesar destas dificuldades, Adamski conseguiu dar-nos um vislumbre de uma civilização que bem que poderíamos invejar, uma civilização que nossos netos talvez teriam a sorte de conhecer. De quem depende a decisão? Quem decidirá se as gerações futuras deverão trilhar os caminhos estrelados e ouvir a música das esferas, ou se, depois de mutações deformantes, viverão em cavernas e arranharão o solo envenenado com picaretas primitivas para ganhar uma vida miserável em um mundo onde triunfará o horror? Veremos. A decisão está em nossas mãos. A humanidade se apresenta um ultimatum: viver a vida ou perecer para sempre. Dentro desta confusa disputa atômica de gigantes e de gente assustada, aparece uma flecha de luz. Ela irradia de uma cristalina nave na qual acreditamos haja homens que tenham dominado as suas paixões e nos ajudariam a controlar as nossas próprias se nós os escutarmos. Nós não podemos nos permitir ignorá-los. Nós não estamos em posição de sentar e ficarmos sossegados ajeitando os cabelos quando os próprios fundamentos desta humanidade estão em perigo. Leiam, então, o que se segue com uma mente aberta e julguem por vocês mesmos se estes ensinamentos têm eco na verdade.